Eu sou o Caio e hoje eu juntamente com o meu grupo iremos fazer um trabalho sobre rugosidade. Aqui vocês podem ver, irei falar sobre as definições básicas de erros macrogeométricos e microgeométricos. Os macrogeométricos são erros de forma verificável, por instrumento convencional. Ele é visto de forma vertical e um instrumento de medição, como eu já vou falar. As principais causas são os defeitos em graus de máquina ou ferramenta, os desvios de máquina ou peça, fixação errada da peça, distorção definida ao tratamento da peça, devido ao tratamento da peça. Desculpa. Erros microgeométricos são aqueles erros conhecidos como rugosidade, e ele é um conjunto de pequenas saliências e retranças que caracterizam uma superfície. As imperfeições são vibrações no sistema de peça e ferramenta, desgaste das ferramentas, o próprio método de conformação da peça é um defeito, vamos dizer assim. Rugosidade. O que é a rugosidade? É uma medida de variação de superfície. E ela tem que estar indicada no desenho técnico. Onde tem isso na mecânica? Tem em peças, máquinas, ferramentas, entre outros. Superfície geométrica, que é a superfície ideal para escrita e projeto. Ela mostra os erros de forma e acabamento. E é a definição por perfeito. A superfície geométrica, que é essa aqui, ó. Já a real é uma herança. A real, ela limita o corpo e separa o meio de envolver. É uma superfície que resulta no método entregado de produção. Essa que está aqui, ela é a superfície. Ela teve uma herança da usinagem. A real teve uma herança da usinagem. Já a efetiva, ela é avaliada pela técnica de medição da superfície real da peça. A superfície é analisada pelo aparelho de medição e a superfície efetiva, ela apresenta uma ampliação por impressora, nesse caso aqui, né? Perfil geométrico é a interseção da superfície geométrica em um plano perpendicular, que seria o que está aqui, ó. É a definição de perfeito. Tem o perfil real, que seria esse daqui, ó, o de cima aqui, as ondas, que seria a real interseção da superfície em um plano perpendicular. Tem o plano efetivo da imagem, que é a aproximada, aquele que eu já havia dito, que é o perfil efetivo, que é aproximada por um meio de ampliação ou medição, que na outra imagem foi numa impressora. Tem o de rugosidade, obtido a partir de perfil efetivo, e é um instrumento de avaliação e filtragem da ondulação. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem o perfil real, o da rugosidade, ondulação e o desvio de forma macrogeométrica. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você estará vendo esse vídeo, mas enfim, eu sou o Matheus e eu vou falar aqui sobre o que causa a rugosidade. Bom, como vocês sabem, a rugosidade são erros microgeométricos, ou seja, são deformações que não podem ser vistas a olho nu. Mas mesmo assim, o que ocasiona ela? Bom, imperfeições nos mecanismos das máquinas,
Ou seja, quando ela vai sendo usada, utilizada assim nas máquinas, alguma imperfeição da máquina pode ocasionar essa rugosidade. Também o desgaste da peça, ou seja, com o tempo ela vai se desgastando, sendo usada, e aí sim vai também ocasionando a rugosidade. E principalmente no processo de produção, que no caso são as impressões deixadas pela ferramenta. Ou seja, ela não pode ser produzida, usinada exatamente plana, reta, alguma coisa assim. Porque são erros microgeométricos. Ou seja, não dá pra ver. Você não consegue exatamente mexer naqueles erros geométricos ou microgeométricos. Então, é isso. Qual a diferença que a rugosidade traz? Dependendo da elevação do grau da rugosidade, eles vai dificultar alguns fatores, entre aspas, mesmo que seja uma coisa bem pequena, como se diz, né, microgeométrica, ela vai afetar bem pouco, que no caso são a qualidade de deslizamento, a aderência ou atrito, a vedação e a aparência, que no caso a aparência, como são muito pequenos, muito difícil de ver a olho nu, na verdade nem dá pra ver, não vai afetar tanto. Qual aparelho mede a rugosidade? Bom, o mais utilizado é o rugosímetro. Como ele dá resultados extremamente precisos, a sua principal função é analisar os problemas em relação à rugosidade, que no caso são as variações de relevo. O rugosímetro ele tem uma estrutura básica, que são as partes dele, como se fosse cada um ajuda um outro para que ele veja esse resultado. Bom, primeiramente tem um apalpador, que é como se fosse um sensor que conforme você vai passando ele sobre a superfície, ele vai levando sinais da agulha que onde você passa até o amplificador, que eu vou explicar mais daqui a pouco. A unidade de acionamento é o que faz o apalpador deslocar, ou seja, ele faz o movimento em velocidade e direção constante pela distância desejada. E o amplificador é que ele tem um indicador de leitura, ou seja, ele recebe os sinais da agulha, que é a que verifica a rugosidade. E sendo assim, ele amplia e calcula a rugosidade. E o registrador é um acessório do amplificador, que ele serve para, como fala, para mandar esses resultados para o papel. Ou seja, tanto ele pode mostrar nessa parte digital a rugosidade, quanto ele pode, como se fosse imprimir. Sendo assim, o processo de medição consiste em percorrer a superfície, ou seja, você vai andando, entre aspas, com esse apalpador e, sendo assim, vai mostrando a rugosidade. O movimento da agulha manda sinais elétricos pro transformador, manda sinais elétricos e que é registrado nessa parte eletrônica,
que mostra os resultados. O parâmetro de rugosidade, ele é dividido em duas partes, o RA e o RZ. No caso do RA, ele é um valor médio, ou seja, você vai descobrir, conforme a rugosidade, você vai descobrir a média dele, a média dos vales e picos, que no caso são, um exemplo, isso aqui, ó. Aqui são os picos, ou seja, a maior elevação em relação à linha média, e aqui é outro pico, e aqui embaixo são os vales, beleza? Para calcular essa rugosidade média RA, você tem que somar os picos e vales, ou seja, você vai somar os picos e vales e dividir pela quantidade de pico, porque ele quer descobrir o valor absoluto, ou seja, o valor absoluto sempre será positivo. E também existe uma norma que define os níveis de rugosidade, que no caso são separados. Tipo, nível 1 é o tal de rugosidade, nível 2, outro, nível 3 e assim vai, por em diante. E o RZ, ele é também um valor médio, porém, ele é a média de 5 valores de rugosidade parcial, que no caso, essa rugosidade parcial, ela é representada pela letra Z. Ela é definida como a soma dos valores absolutos, ou seja, dos pontos de maiores afastamentos. Ou seja, se tem um ponto absoluto, até chegar no outro, tipo, como se fosse o máximo, o ponto máximo, a rugosidade, você vai contar como 1. Aí depois chegando em outro, você vai contar como 2, que no caso será representado por Z1, Z2, e a soma desses será dividido por 5. E assim você vai descobrir a rugosidade média RZ. Bom, o sistema de da linha média, ela vai ser paralela ao perfil ideal. Ou seja, perfil ideal é a mesma coisa que superfície geométrica, que no caso é aquela que está no papel, ou seja, ela é perfeitamente lisa. No comprimento da amostragem, que no caso vai ser desse ponto até esse ponto, certo? E a soma das áreas superiores é igual à soma das áreas inferiores contidas no perfil, que no caso é esse pico somado a esse resultado desse. Ou seja, a linha média vai ser baseada nisso, onde aqui vai ser positivo e daqui para cá vai ser negativo, que é no caso aqui. É como se fosse uma base para eles começarem a medir. Daqui, começando subindo aqui, já vai ser positivo e aqui para cá negativo. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o RA. O que é o RA? O RA é uma rugosidade média. É a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento y e I dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de medição LM. Essa grandeza pode corresponder à altura de um retângulo, cuja área é igual à soma das áreas delimitadas pelo perfil de rugosidade, linha média. Ou seja, é a de picos e vales dividido pela quantidade de picos e vales anteriormente somados, resultando numa linha média de rugosidade, ou seja, numa rugosidade média, presente numa superfície. Em relação ao seu uso, ele pode ser usado quando for necessário o controle contínuo da rugosidade nas linhas de produção,
Em superfícies em que o acabamento apresenta sulcos de bem orientados, torneamento, fresagem, etc. Em superfícies de pouca responsabilidade, como no caso de acabamentos, para fins apenas estéticos. Esse parâmetro é conhecido como A, que significa rugosidade média, e LA, que significa centro da linha média, e é adotado pela norma inglesa. O CLA é adotado pela norma inglesa. Medida expressa em micropolegadas na língua inglesa. No sistema métrico brasileiro, né, a norma brasileira adota, né, não anota, adota o parâmetro RA, que é expresso em microns, são submúltiplos do milímetro, certo? As vantagens do parâmetro RA é que ele é o mais utilizado do mundo, é aplicável na maioria dos processos de fabricação, quase todos devido à sua grande utilização, quase todos os equipamentos apresentam esse parâmetro de forma analógica ou digital eletrônica. Os riscos superficiais inerentes ao processo não alteram muito seu valor. Para a maioria das superfícies, o valor da rugosidade nesse parâmetro está de acordo com a curva de Gauss, que caracteriza a distribuição de amplitude. As desvantagens desse parâmetro, do parâmetro RA, é que o valor de RA não define a forma das irregularidades do perfil. Desta forma, poderemos ter um valor de RA para superfícies originadas de processos diferentes de usinagem. Ou seja, uma desvantagem do parâmetro RA é que ele é uma linha média. Então pode ser que tenha picos um pouco mais altos e vales mais baixos, que seriam retrancas e sulcos, que o RA não vai mostrar, né? Ele vai dar uma linha média, ele vai pegar todos esses picos e os valores absolutos dos picos e dos vales da linha média como referência, e vai pegar os valores absolutos dos picos e vales, e ele vai dar uma média. Então ele não vai dar um valor exato de um pico, por exemplo. Aí teria que usar outro parâmetro. E pelo parâmetro RA não tem nenhuma distinção entre picos e vales, né? Porque ele dá um valor médio. Para alguns processos de fabricação com frequência muito alta de vales ou picos, como é o caso dos sinterizados, o parâmetro não é adequado, já que a distorção provocada pelo filtro eleva o erro de altos níveis, que é o que eu já tinha falado. Agora passando aqui, a gente vai ver o valor de linha média, né? A linha média, como já foi anteriormente dito pelo Matheus, é a soma das áreas dos picos e dos vales dividida pela quantidade de picos somados, certo? Picos ou vales somados. Então ele vai dar o valor da média. A partir dessa linha média, a gente vai conseguir ver a partir dos pontos do perfil, que são que é essa linha que sobe e desce. Para calcular o RA, a gente vai ver os valores absolutos dessas linhas em relação à linha média. Ou seja, da linha média até o ponto do perfil do vale, né, do ponto mais alto do perfil de determinado vale, que é o YI aqui, ó, que a gente está vendo aqui nessa foto. Ele vai pegar os valores absolutos. O que são valores absolutos? São valores sempre positivos. Ou seja, por mais que da linha média para baixo é um valor negativo devido a um vale, né? Ele é menos do que o recomendável, vamos dizer assim, menos que a média. Ele vai ser um valor positivo porque para se calcular o RA tem que ser um valor absoluto. E valores absolutos são sempre positivos. Então ele vai pegar todos os pontos, né, do perfil e somar todos eles e dividir pela quantidade de pontos do perfil que ele pegou numa determinada área de comprimento, né? Que é esse LM que a gente está vendo. Pois, ó, como você é a linha que tem né? E a linha de rugosidade do RA
é a linha de cima, é o RA, praticamente. Eu acho que é isso, né? Passando aqui a norma de RA, né? No caso acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de representação, mas ela também fala sobre as classes do RA. É a norma 8.404 e ela vai estar dividindo o RA em N1, N2 até N12. E é um valor médio já proporcionado pela norma, né? E ele vai dar o valor aqui. Então, para se representar no desenho, utilizando o N1, N2, N3 até o N12, é mais fácil de representar do que utilizando direto os números. É uma tabelinha aí para ajudar na mecânica aí, igualmente no de tolerâncias também, que a gente vai ver mais para frente. Beleza? É isso. Obrigado. Eu sou o João e vou falar sobre a rugosidade média RZ, tá? Ela é... O que é a rugosidade média RZ? É uma simples média aritmética, tá? Que tem 5 divisões somadas, tá? E depois divididas por 5, tá? Que seria classificadas em Z divisões, ou seja, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, tá? Essas divisões, elas são colocadas no comprimento medido, que a gente vai ver no gráfico, tá? Nos próximos slides. O comprimento medido é onde fica 5 divisões. O que seria isso? As 5 divisões, elas ficam nos pontos de maiores afastamentos, onde tem em relação à linha média, tá? E qual é o uso? Ele é usado às vezes, o RZ, em algumas superfícies de apoio, de deslizamento e ajustes prensados, tá? Uma das vantagens do parâmetro RZ é que ele consegue ser muito facilmente medido e observado em equipamentos que fornecem gráficos, tá? Como a gente vai ver, que eu falei nos próximos slides, e que conseguem apresentar as informações, todas as informações do RZ em gráficos. Uma das desvantagens do RZ é que ele não oferece tantas informações, tá? Ele consegue nos informar a rugosidade máxima, né, que é o Rmax, as divisões do comprimento medido, o comprimento total, mas não consegue nos mostrar, por exemplo, qual é a distância de uma estria a outra, por exemplo, tá? Essa é uma das desvantagens. Aqui a gente colocou o gráfico que vocês podem ver nessa faixa azul, é onde existe a rugosidade máxima que eu falei, tá? E ela é definida como como que eu vou dizer? O maior afastamento das 5 divisões, o maior afastamento de tanto para cima quanto para baixo da linha média, tá? E como a rugosidade Z, ela é composta por todas essas Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5 que vocês podem ver, tá? Aqui esse RZ que vocês estão vendo aqui é a média aritmética, tá? Somando Z1, Z2 mais Z3 mais Z4 mais Z5 dividido por 5, a gente vai ter o resultado de RZ, tá? LE é o comprimento de amostragem, tá? Todos os Z's têm o mesmo comprimento. Não tem a mesma altura, tá? Mas tem o mesmo comprimento. LM é o comprimento medido e LV e LN são os comprimentos desconsiderados, que são não têm afastamentos, grandes afastamentos da linha média, tá? Como vocês podem ver, são pequenos afastamentos. Aqui são alguns processos de acabamentos na peça, tá? É uma tabela que tem classes de rugosidades máximas,
classe de rugosidade, rugosidade máxima e alguns tipos de serviços que tem que ser seguidos, tá? Por exemplo, se em algum desenho técnico for encontrado um grupo de rugosidade, o primeiro, tá? E no primeiro grupo de rugosidade, a rugosidade máxima é 50, certo? Seguindo a tabela. E a classe de rugosidade pode ser de N12 até N10. Vamos supor que seja N10, tá? Na classificação. E a rugosidade máxima seja 12,5. Isso tudo colocado com informações no desenho técnico para poder produzir a peça. E aí esteja lá nas informações que é um ponto da peça torneado, tá? Ele seria do primeiro grupo de rugosidade máxima 50, tá? Classe de rugosidade N10 e rugosidade máxima 12,5. Para tornear, aí seria de rugosidade, seguindo a tabela, realizável com usinagem comum, tá? Como vocês podem ver na tabela. O que seria isso? Não tem aplicação de alguns equipamentos mais complexos ou alguns serviços mais especializados. É uma simples usinagem em torno, tudo bem? Seguindo a tabela, a gente consegue, com as informações do desenho, colocadas no desenho técnico, seguindo essa tabela, a gente consegue saber a classificação do serviço. E aqui a gente vai falar da NR8404. Do que essa NR84... Opa! Passei sem querer. 8404 se trata. Ela coloca como para existir uma identificação nos desenhos técnicos da superfície das peças, tá? E ela coloca algumas simbologias básicas, que são essas que a gente está vendo no slide. A primeira rugosidade essa daqui, ó, tá? Ela é um símbolo que é colocado como base para todos os outros símbolos. E ele usado sem informações algumas, ele não serve para nada, tá? Já o de baixo, esse aqui, ele é colocado para quando é preciso existir a retirada de material de tal ponto da peça ou o outro de cima com o círculo do canto superior direito, ele é colocado para quando não é permitida a retirada de material da peça, tá? Com algumas outras informações. Já o outro de baixo, esse aqui, é colocado todas as informações e é um exemplo de como é colocado o tipo de serviço, tá? No símbolo de rugosidade, por exemplo, o fresado. Onde tem que ser tal ponto da peça, teria que ser uma usinagem em fresa. O serviço fresado. E ele tem que ser escrito na linha horizontal e sem abreviações, tá? Seguindo a norma. Não estou conseguindo diminuir. E aqui algumas informações que é preciso ser colocada no símbolo de rugosidade. Por exemplo, a letra A aí logo em cima do símbolo é o valor da rugosidade RA em microns-metros, ou a classe de rugosidade, como a gente viu na tabela, que é de N1 a N12.
O B, que é o método de fabricação, que é o que eu dei o exemplo da peça fresada, né? O C, o comprimento de amostra, tá? Junto ao C é colocado o F, que é algumas informações a mais que é colocada entre parênteses, tá? Que é para ser feito na peça, como é utilizado e algumas outras informações. O D são direções das estrias de como elas devem ser feitas. E o E é o sobremetal para usinagem. Por exemplo, uma parede de um sobremetal de 2 milímetros que é para ser feita as estrias, por exemplo, tá? E é isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabrício e eu vou falar sobre a simbologia. A primeira simbologia aqui, ela serve para especificar o processo de fabricação da peça. Ou seja, ela pode ser frisada, torneada e entre outros processos de fabricação. A segunda simbologia, ela representa o comprimento de amostragem da rugosidade. Ou seja, ela pode ser usada em desenhos com muita precisão na parte de rugosidade ou de acabamento. Tá? Aqui no caso o comprimento de amostragem seria 2,5 milímetros. A terceira simbologia é a direção das estrias. Já já eu vou explicar melhor como seria essa direção das estrias. Mas ela seria somente para que direção, né, o formato das direções das estrias na peça. Seria aí as imperfeições, rugosidades. É, nessa simbologia aqui, você pode ver que a direção das estrias, o símbolo é um T invertido, né? Vamos falar que é um T invertido. Isso significa que a direção das estrias é na vertical da peça, entendeu? Ela da peça virada para você, as estrias é na vertical. A quarta simbologia é a sobre metal para usinagem. Isso aí seria é o acréscimo de fabricação de material na peça, o tanto que você pode acrescentar de material para fazer a peça, entendeu? E a quinta a simbologia seria uma indicação de outro parâmetro de rugosidade, por exemplo, rugosidade média, que seria o RA, profundidade de rugosidade, que seria o RT, que está aqui, e a rugosidade, desculpa, o desvio médio quadrático, que seria o RQ. Aí estaria aqui, RA igual pananana, RQ igual pananana, RA igual pananana, entre parênteses. O mais comum é usar o RA. Aqui, a simbologia, tá? Aqui é a facultativa, quando o símbolo é assim, ó. Somente em duas linhas, elas são inclinadas a 60 graus, né? E aqui seria a peça, ela ficaria em cima da peça, né? Encostada aqui na aresta da peça. Isso aqui, a facultativa é quando é da opção sua de remover ou não a peça. Quando é acrescentado um traço do símbolo normal, né? É que é exigida a remoção da peça, a remoção como posso falar? A remoção de material. Você pode remover aquela peça. E quando é adicionado um círculo no símbolo normal, é que não é permitida nenhuma remoção de material, né? Ela já está pronta daquele jeito a peça. Entendeu? Tá. Aqui é as tabelas das estrias que eu falei há 2 slides atrás. Vamos lá. Quando o símbolo das estrias for 2 tracinhos na horizontal, significa que a direção das estrias na peça é horizontal, né? Ela seria assim, conforme está desenhado aqui. Do T invertido, né, que eu falei aquela hora, que é assim, ela será assim, ó, na vertical, entendeu? As estrias serão tudo na vertical. E o X é quando ela é cruzada, ou seja, vamos falar aqui que é um monte de quadradinhos, né, a peça. Pode ver que ela é tudo quadriculada, tá? Quando a direção, ela tem duas direções, né? Tinha um X que representa essa direção de estrias.
E quando é muitas direções, né, é representado por um M, que seria mais ou menos de acordo com que tá aqui, ó. Aí ficaria assim, o símbolo, né? E é isso.